Como a psicologia ocultista penetrou nas igrejas dos Estados Unidos? No livro A Falácia Freudiana, declara o seguinte: provavelmente nenhum outro indivíduo teve maior influência sobre o pensamento do século XX do que Sigmund Freud. Suas obras influenciaram a psiquiatria, a antropologia, o serviço social, a educação e forneceram material praticamente sem limites para novelistas e dramaturgos. Freud criou um clima de opiniões totalmente novo. Para o bem ou para o mal, ele mudou a face da sociedade. O vocabulário da psicanálise passou para a linguagem do dia a dia. Para Sigmund Freud, a religião é a neurose obsessiva universal da humanidade. Ele fez uso também da famosa cannabis no início das suas terapias, mas depois que ele perdeu um amigo, ele desistiu de medicar as pessoas e acabou levando elas para o divã. Na verdade, o próprio Freud foi um grande consumidor de maconha. Dificilmente você vai ver essas declarações em livros por aí, mas isso foi uma grande realidade. Mas, não querendo depreciar Freud somente por essa questão do uso da cannabis, né, esse não é o objetivo do vídeo, até porque o que temos que analisar é os seus escritos, as suas falas, as suas declarações. Mas, quando nós comparamos os ensinos de Freud com a palavra de Deus, vimos que, de fato, ele está bem longe da realidade escriturística inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus imutável do Deus Todo-Poderoso, mas quando ela é interpretada por uma sociedade pós-moderna, através de uma cultura psicologizada, vamos dizer assim, o resultado já não é mais o que Deus disse, o que Deus queria dizer, ok? Devemos entender também que existe a psicologia boa, a psicologia aceitável, que é a psicologia educacional. Porém, não podemos ser ignorantes, de ignorar esse tipo de psicologia. Até porque a palavra psicologia tem um sentido muito amplo e abrange vários campos do conhecimento. A Associação Psicológica Americana, a APA, ela tem mais de 50 divisões que representam as várias áreas da psicologia. E por ignorar essa diversidade dentro do campo da psicologia, alguns condenam toda a psicologia, considerando uma religião ateísta. Hoje temos mais psicologias do que em décadas passadas. Para dar um exemplo, temos psicologia escolar, psicologia positivista e por aí vai indo. Já a influência da psicologia ocultista e da medicina holística estão baseadas no controle da mente. Essas ideias estão presentes hoje em grande parte das igrejas cristãs, infelizmente. Assim como uma forma popular também de terapia da regressão e também da chamada cura interior. Essas práticas, elas foram introduzidas por Agnes Sanford, que morreu no ano de 1982. Ela foi uma escritora cristã americana. Ela é mais conhecida por fundar o movimento de cura interior, um processo que ela descreveu como a cura de memórias. Dentre os seus livros, nós temos aí em português Os Dons da Cura do Espírito Santo, A Luz que Cura, a Oração pelos Doentes, e por aí vai indo. Agora, sobre a questão da psicologia ocultista, do qual eles não se definem dessa forma, evidentemente, podemos perceber a influência desta psicologia nas igrejas norte-americanas. É interessante notar que a psicologia de nossos dias vem aceitando o ocultismo
em grau cada vez mais crescente, de tal forma que seria necessário um texto extenso, um vídeo longo para explicar esta situação. Mas já em 1988, nós vemos um psicólogo chamado Gary Collins escrevendo o seguinte: existe evidência de que as práticas ocultistas foram aceitas por um grande, talvez crescente número de profissionais da psicologia. Sem dúvida, o número cresce diariamente, né? Psicólogos junguianos, né? Humanistas, xamanistas, transpessoais, hindus, budistas, esotéricos, né? Assim como a parapsicologia, estão agora se fundindo com a psicologia junto com o ocultismo como um meio poderoso de transformar as pessoas. Numa cruzada comum em busca da autoconsciência e do poder pessoal, os ocultistas estão dando as mãos aos psicólogos para combinar suas respectivas disciplinas numa só disciplina, mais potente do que qualquer outra por si só. Textos como o Projeto Amon, de Ken Wilber, também outros textos, né, que existe por aí hoje, Psicologia Ocultista, uma comparação entre a psicologia junguiana e a moderna Cabala, né, outros textos como a Psicoterapia Transpessoal e outros textos que nós vemos hoje pela internet, traduzido do inglês para o português, né, o Jornal da Psicologia Transpessoal, que é um periódico americano, são apenas algumas poucas ilustrações dos psicólogos e ocultistas que deixam claro que a psicologia e a psicoterapia se tornaram parceiras na promoção da expansão de ideias, influências e práticas ocultistas em nossa sociedade. A psicologia junguiana é a principal responsável por isso. Levemos em conta também as conferências patrocinadas pela Associação para a Psicologia Humanista. Sua membresia influente gerou grande impacto de peso sobre a psicologia moderna e sobre a cultura norte-americana do século XX. As conferências, chamadas Conferências da Associação para a Psicologia Humana, incluíram assuntos tais como regressão a vidas passadas, medicina tântrica, espiritismo e transe induzido. Né? Esses transes induzidos estão também embutidos nesse currículo. Astrologia, xamanismo, leitura de aura e voodoo. Literalmente, milhares de psicólogos humanistas hoje em dia estão abertos a contatos com espíritos, direta ou indiretamente, embora geralmente com outra nomenclatura. A maioria há de concordar, até mesmo que os bem-intencionados e sinceros psicólogos cristãos podem acabar contaminados pelas pressuposições e práticas seculares que permeiam grande parte da psicologia moderna. Para ilustrar isso, podemos, por exemplo, citar o artigo filipino chamado Cirurgia Psíquica Filipina, Mito, Mágica ou Milagre, escrito por Spencer Allison, um doutorando em psicologia clínica e pós-graduado em psicologia do Seminário Teológico de Fuller. Fuller é um seminário extremamente contaminado nos Estados Unidos pela psicologia. Okay? Os autores, na realidade, oferecem um endosso qualificado a essa prática, praticamente que é considerada demoníaca do ponto de vista cristão. Outros psicólogos cristãos têm oferecido apoio qualificado ou genérico às coisas como psicografia, estados alternados de consciência, xamanismo, parapsicologia, né, e cura psíquica. O pior de tudo isso é que igrejas norte-americanas têm sido diretamente afetadas por essa psicologia ocultista em nossos dias. Podemos citar a igreja de Willow Creek, né? É uma igreja
muito grande nos Estados Unidos, eles deixaram de olhar para o Senhor e a sua palavra, e os líderes da Willow Creek estão se deixando guiar por métodos psicológicos e outras coisas. Além de aplicarem as técnicas mundanas usadas em vendas de gerenciamento de empresas, eles também incorporaram os métodos que o mundo desenvolveu para ajudar as pessoas a lidar com seu sofrimento emocional e as tragédias da vida. No livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias, contém conceitos junguianos, como os tipos psicológicos, por exemplo. A cosmovisão da psicologia é jogar a culpa em outras pessoas e não em si mesma. Além da palavra pecaminoso não ser o vocabulário da igreja Willow Creek, seus líderes seguem os gurus do movimento da recuperação e seus líderes nunca usam a palavra pecaminoso. O falso evangelho da Willow Creek prega que devemos enaltecer o evangelho do ego. Eles se esquecem que o problema do ser humano, conforme está escrito na palavra de Deus, diz que é o coração humano, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 9. A igreja, ela se utiliza desses métodos seculares e falhos criados pelos homens para entenderem a si mesmo e os outros. E estão dando alimentos tóxicos ao seu rebanho, mesmo tendo multidões que o seguem. Outra igreja grandemente influenciada pela psicologia e ocultismo foi a igreja, a Catedral do Cristal, onde o pastor Robert Schuller, que teve o seu mentor Norman Vincent Peale, que foi um clérigo americano que viveu até 1993, que ficou conhecido pelo seu famoso livro O Poder do Pensamento Positivo. Devemos observar que essa questão de poder pensar positivo, pensar positivo, isso alterou totalmente as igrejas norte-americanas e as igrejas brasileiras. Você vê, por exemplo, literaturas como Pense Positivo, o poder da profecia positiva. Literaturas seculares de autoajuda como Pense Positivo todos os dias. Livros que venderam aos milhares a poderem declarar a palavra de Deus. Isso sem citar, evidentemente, o livro The Secret, O Segredo, onde no início do século XXI vendeu muito. E o livro também é cheio de psicólogos relatando o poder mental, o poder positivo. Logo na introdução do livro O Segredo, nós temos aqui a declaração que algumas das histórias mais interessantes que recebemos vieram de crianças que usam o segredo para atrair o que desejam, incluindo notas altas e amigos. O segredo inspirou médicos a compartilhar conhecimento aos seus pacientes, universidades e escolas com seus alunos, spas com seus clientes, igrejas e todas as denominações. O mais interessante é que existe pastores norte-americanos que saíram a favor do segredo, muito além do segredo. Então, esse modismo de o poder da palavra, acabou levando até pessoas sérias como Edino Mello a acreditar nesse tipo de coisa. Mas Norman Vincent Peale, que é o mentor dessas ideias positivistas dentro do cristianismo, fora se nós fôssemos citar Kennedy Reagan e os outros do passado. Nós voltamos um pouco mais para nosso tempo contemporâneo. Nós vemos que o livro dele, O Poder do Pensamento Positivo, trouxe um imenso estrago dentro das igrejas cristãs. Norman Vincent Peale, ele foi ordenado em 1922 na Igreja Metodista Episcopal, foi designado para uma pequena congregação em Berkeley,
no estado ali de Rhode Island. 2 anos depois, mudou para o Brooklyn, nos Estados Unidos, onde se estabeleceu como um comunicador talentoso, de modo que em apenas 3 anos ele cresceu uma igreja de 40 membros para 900 membros. Ele passou alguns anos em outra congregação metodista em Nova York, antes de mudar a sua filiação para a Igreja Reformada na América, para poder pastorear a Marlborough College, uma das congregações protestantes mais antigas da América. Quando ele chegou nessa igreja, tinha cerca de 600 membros, né? Quando ele partiu 52 anos depois, a igreja tinha aproximadamente 5.000 membros. Foi ali que ele ganhou aclamação e notoriedade em todo o mundo como professor do pensamento positivo. Peale desenvolveu um fascínio pela psiquiatria como uma resposta parcial aos problemas de sua congregação. Enquanto ele estava na congregação de Marlborough, ele se juntou a um psiquiatra treinado por Freud, chamado Emile Baysen, para iniciar uma clínica psiquiátrica religiosa no porão da própria igreja que ele dirigia. Eles queriam responder às necessidades psicológicas de sua congregação, especialmente aos efeitos profundamente enraizados na Grande Depressão. Em 1937, então, ele fundou uma clínica de psiquiatria em sua própria igreja. Norman Vincent Peale popularizou o que veio a ser conhecido como pensamento positivo. Ele pegou ideias existentes da ciência cristã e de outras inspirações e deu-lhe um verniz bíblico, integrando-os com a psicologia, e embasou tudo isso, né, com as massas, espalhando sua mensagem através do poder do pensamento positivo e de suas obras. Nós vemos que Norman Vincent Peale teve um grande discípulo, né, das suas ideias, que foi um pastor chamado Robert Schuller. Né? Porque nós vemos que os ensinamentos de Peale garantiu sua influência duradoura, e um dos seus devotos seguidores comprometidos com seus ensinos foi Robert Schuller, também ministro de uma igreja reformada na América, né, que acabou apostatando essa igreja. Desde o início do seu ministério, foi marcado por uma mistura de esse falso evangelho com autoajuda. Sua inspiração vinha do pai da autoajuda evangélica, que é o Norman Vincent Peale. A catedral que ele formou, né, no caso Robert Schuller, depois de muitos anos adquirindo dinheiro para comprar essa propriedade, ele fez uma igreja chamada Igreja do Vidro, né, Igreja do Cristal. Né? Alguns dão vários nomes, mas era uma igreja muito grande, existe até hoje esse templo nos Estados Unidos. Essa catedral ela era composta por 10.000 janelas de vidro, com uma parede completamente imóvel que permite que as pessoas aproveitem melhor os dias de primavera e de outono. Há também espaço para 1.000 músicos e cantores, além de 3.000 assentos para as pessoas. Schuller sempre soube manter o local e os controles das suas propriedades, e todo o dinheiro arrecadado em suas mãos. Mas ele não era um bom administrador e sempre foi uma pessoa que teve dificuldades em lidar com o dinheiro que arrecadava. Isso acabou levando a sua igreja a um projeto de falência, né? Mas sendo um homem cínico e não tendo que responder a ninguém dentro da igreja, porque ele era o pastor máximo ali, né? Ele vendeu a igreja, a Catedral do Cristal e todo o seu complexo à Igreja Católica Romana, né? Então ele conseguiu adquirir 60 milhões por essa propriedade, né? E aí ele conseguiu todo esse dinheiro, deixando os seus membros a ver navios. Schuller, ele restilizou o pensamento positivo em pensamento de possibilidade, mas manteve grande parte do ensino central
praticamente intacto. A influência de Peale foi muito mais ampla do que isso. Sua voz pode ser ouvida por trás de livros contemporâneos, como O Segredo, que eu já citei para vocês, que defende a lei da atração, outra maneira de falar e acreditar que a realidade existe. Hoje, existem vários pastores norte-americanos que são influenciados por as ideias de Norman Vincent Peale e também por Schuller. Nós temos aí pastores como, por exemplo, Joel Osteen, T.D. Jakes, Tony Robbins, que foram iludidos por esse ensino psicológico, né, e positivista desses falsos mestres. O mais interessante de tudo isso é que existe um prêmio nos Estados Unidos chamado Prêmio Templeton, né, que fala sobre o progresso da religião. O autor desse prêmio, que é um milionário, né, e fundador e financiador desse prêmio, ele chama-se Sir John Marks Templeton. Ele está ajudando nessa nova religião mundial, né, e esse novo tipo de pensar da mente. E ele nada mais, nada menos deu esse prêmio para algumas pessoas, tá? A revista Christian Today, que é uma revista muito famosa nos Estados Unidos, ela juntou-se a Hopter Schuller e o seu mentor Norman Vincent Peale para promover Templeton e o seu ocultismo. O que nos causa espanto é que pessoas muito conhecidas nos Estados Unidos, né, como o saudoso Billy Graham, Charles Colson e Bill Bright, aceitaram esse prêmio Templeton com grande entusiasmo e uma profusão de elogios, tanto ao prêmio em si quanto ao próprio Templeton. Isto é algo assim que nós podemos dizer aqui no Brasil, como dizia Boris Casoy, isto é uma vergonha. Bem, podemos concluir dizendo o seguinte, que a psicologia educacional, ela é feita por profissionais sérios, que não tem nada a ver com o ocultismo, ok? Então, um profissional que trabalha com psicologia educacional, que trata, por exemplo, de distúrbios da leitura, precisa conhecer a fisiologia do olho e o modo como os olhos atuam na leitura, bem como a forma como o cérebro interpreta o que é lido. Esta é a boa psicologia. Mas a psicologia ocultista é a que invadiu as igrejas evangélicas norte-americanas e também brasileiras, assim como seus seminários. Bem, será que ainda podemos escolher o caminho do Senhor e a sua palavra ao invés do caminho da psicologia? Não deveríamos acreditar na suficiência bíblica para orientar os nossos membros? Os heróis da fé, eles viveram sem terapias, né? Você jamais encontra alusão de que José, Davi, Jó, Daniel, qualquer outro herói da fé precisasse de terapias como a que estão sendo apresentadas em nossos dias, que dizem ser vitais e eficazes. Foi quando Jó teve um vislumbre de Deus que ele disse: eu me abomino, odeio e me arrependo no pó e na cinza. Isso disse Jó em capítulo 42, verso 6. E ele foi restaurado pelo Senhor. Foi também quando Isaías teve a visão de Deus e clamou: ai de mim, estou perdido, conforme Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Que Deus pôde usá-lo grandemente. Precisamos mudar o foco da nossa atenção, olharmos para o Senhor e não para nós mesmos. Ok? Devemos entender que o Senhor é o poder de Deus em nossas vidas. Tenha sede de Deus. Procure conhecê-lo. Isso não vem resultado como compreender a nós mesmos através do uso de técnicas e análises humanistas.
Mas devemos buscar a linguagem bíblica, a manifestação do poder do Espírito Santo. E as Escrituras manifestam a sua suficiência. Quando ela diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Que possamos ter a suficiência das Escrituras e não a psicologia secular como diretriz para as nossas igrejas num período pós-moderno. Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. E até o próximo estudo. Fique na paz. Amém.